Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal EAD para mais uma videoaula de Excel do curso gratuito Crie Planilhas Profissionais no Excel 2016 do zero. Esse curso é 100% grátis e você encontra ele aqui no portal EAD. Para fazer o curso é muito simples, basta você entrar aqui. Se você ainda não criou sua conta de usuário, é só criar uma conta gratuitamente. Aqui eu vou usar uma conta, então eu coloquei meu nome de usuário e a minha senha, vou clicar em entrar, aparece o nome do meu usuário aqui quando eu estou logado, eu vou escolher o curso aqui, são várias opções de cursos gratuitos e alguns cursos com preço bem acessível. Vou acessar aqui o curso de Excel, vou clicar nele e vai aparecer a opção aqui, fazer curso, sem pegadinha, sem nada do tipo, e você já pode ter acesso às aulas do curso. A última aula aqui, como se criam fórmulas básicas no Excel, então tem a 4.1, tem os exercícios, tem a 4.2, tem aqui a planilha com os exercícios da aula para você baixar, e essa aula agora que nós vamos ver é a aula 6, formatação condicional. Vamos lá para a aula. Então você tem a planilha para baixar lá no aulaead.com, que é essa planilha que eu estou aberta aqui no Excel. Eu vou voltar aqui, ela tem várias plans aqui na parte de baixo, são vários exemplos que a gente vai ter nessa aula sobre formatação condicional, e eu vou vir aqui para a primeira plan. Eu tenho duas cópias dessa planilha, uma formatação condicional e uma formatação condicional 2, onde eu vou trabalhar aqui em cima de uma planilha e vou deixar outra limpa, sem nada, para que vocês possam exercitar tudo que eu vou fazer aqui durante a aula. Então eu vou vir aqui para a formatação condicional 2, vou deixar essa 1 aqui limpa para vocês. E vamos lá. O que vem a ser uma formatação condicional? Eu posso formatar no Excel, por exemplo, selecionando o intervalo e escolhendo aqui o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, a cor do preenchimento do fundo, um tipo de borda, sublinhado, itálico, negrito, alinhamento, entre outras características de formatação. Só que não é o que eu quero fazer, eu não quero formatar manualmente, eu quero que o Excel formate para mim o texto, ou o número, ou a data, de acordo com uma condição pré-estabelecida, ou seja, com algum tipo de programação. Vamos lá ver as coisas mais simples primeiro. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, por exemplo, que vai de 1 a 20. Né? Vou vir aqui nesse item formatação condicional aqui na barra superior. Vou dar um clique aqui na setinha para baixo. Eu tenho alguns elementos, vamos trabalhar com todos eles durante essa aula 6, formatação condicional. Eu vou vir aqui, por exemplo, em realçar regras de células. Eu tenho alguns parâmetros aqui de programação, é maior do que, menor do que, está entre, é igual a. Eu vou vir em regra de primeiros e últimos, os 10 primeiros, os últimos 10% e assim por diante, abaixo da média, acima da média. Eu tenho aqui barra de dados, que são essas barrinhas coloridas. Olha que legal, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele já me dá uma ideia do efeito que eu vou ter. Eu tenho escala de cor, conjunto de ícones. Vamos trabalhar primeiro com esses pré-definidos aqui do próprio sistema. Eu vou escolher, por exemplo, barra de dados. E vou escolher aqui em barra de dados. Eu posso escolher aqui esses que são com efeito gradual, esses que são com efeito sólido. Já estão prontos. Vou escolher aqui o verdinho com preenchimento gradual. Vou clicar. E olha que interessante. Ele vai representar o 1 como uma unidade e o 20 como a barra cheia. Isso daqui também é dinâmico. Por exemplo, se eu vir aqui onde está 3 e digitar aqui, por exemplo, 15, automaticamente a barra cresceu. Então é uma maneira de você ter uma representação bonita dos dados, uma formatação condicional no Excel. Vou voltar aqui para 3, vou vir aqui onde está 4, por exemplo, vou digitar 50, aí logicamente eu vou mudar a escala, olha lá que interessante. Vou voltar aqui para 4 e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, nessa outra coluna. Vou selecionar, vou vir aqui em formatação condicional, só que ao invés de usar as barras de cores aqui, o efeito logicamente está ao contrário, porque na coluna B eu estou indo do 20 para o 1, eu vou escolher aqui escalas de cor. E olha que interessante. Essa aqui, por exemplo, vai colocar mais forte o vermelho para o dado maior e vai ficando mais fraco para o dado menor. Eu tenho essa outra que é o contrário, o mais fraco para o maior, o mais forte para o menor. Essa aqui com as cores americanas aí. Essa aqui com uma escala de quente e frio do vermelho para o verde. Uma outra aqui só verde. Uma brasileira aqui do verde para o amarelo, do amarelo para o verde. Vou escolher essa aqui, por exemplo. Onde a cor mais quente aqui, o vermelho, está no maior valor. E a cor mais fria aqui, no caso, o verde, na cor
no número de menor valor. Então, nota é bem simples. Usando isso em dados que estão aleatórios, como esse daqui, por exemplo, que não estão na ordem, como esse aqui está do 1 para o 20 e aqui do 20 para o 1. Aqui eu tenho do 1 ao 20 também, mas em ordem aleatória. Vamos ver aqui como é que vai funcionar a formatação condicional. Cliquei, escalas de cor. Vou usar a mesma escala de cor que eu usei aqui do quente para o frio. E olha como é que fica os dados. Vou limpar essa formatação aqui para a gente fazer outra. Então eu posso selecionar, vir aqui em formatação condicional, limpar regras. Eu posso escolher limpar da planilha inteira, que ele vai tirar todas as formatações condicionais, ou apenas o que eu selecionei, que é meu caso, limpar regras das células selecionadas. Vou clicar, ele tirou a conjunto de regras, vou colocar um outro, ó, barra de dados, e vou escolher aqui uma barra de dados, pode ser essa. E olha, é interessante, eu consigo olhar rapidamente para as barrinhas e ver a representação de cada número que está inserido nessa célula. Bem interessante. Agora eu vou mostrar outras regras aqui. Na coluna D e E, eu não tenho aqui, vocês podem observar, números. Eu tenho letras. Então aqui eu vou trabalhar com outro conceito para formatação condicional. Eu tenho aqui o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. Eu vou selecionar esse intervalo, vou vir aqui em formatação condicional e vou escolher aqui a opção nova regra. E aqui em nova regra eu tenho regras personalizadas. Por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Se eu escolher aqui, clicar ó, valores duplicados, ele vai formatar os valores que estão duplicados. E se eu escolher aqui valores exclusivos, ele vai formatar, colocar cor, borda, somente nos valores que forem únicos. Eu vou escolher aqui somente nos valores exclusivos, únicos. Vou selecionar para mudar a minha fonte. Então eu vou vir aqui ó, em formatar, vou escolher para colocar em negrito, por exemplo. Colocar a cor aqui azul escuro e vou pedir para colocar aqui no preenchimento um azulzinho claro de fundo. Então vou dar um OK, OK novamente. Então os valores exclusivos vão ficar formatados dessa maneira, letra azul com o fundo preenchimento azul claro. Vou dar um OK. E olha lá que legal, não tem nenhum valor repetido nessa coluna D. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse O aqui e vou transformar em A maiúsculo e vou dar um Enter. Automaticamente ele saiu dessa formatação. Vou pegar esse L aqui e transformar em C. Vou dar um Enter. Automaticamente ele saiu da formatação, porque ele não é um valor exclusivo na minha lista. Na coluna E também, ó, vou selecionar e vou fazer outro tipo de formatação aqui, ó, formatação condicional, nova regra, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Vou escolher aqui dessa vez agora valores duplicados, ou seja, ele vai colocar para mim a seleção nos valores que forem iguais. Vou vir em formatação, vou pedir aqui um preenchimento amarelo fraco de fundo, vou pedir aqui uma fonte negrito de cor verde escura. Então vou dar um OK, OK novamente, e olha lá, somente os valores que são duplicados. Ó. O A é duplicado aqui, 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 o C está sendo duplicado também aqui, o B está sendo duplicado também aqui e aqui. Então, os valores que são duplicados ficam automaticamente nessa cor que eu defini. Por exemplo, vou vir aqui onde está esse O aqui e vou colocar um A. Vou dar um Enter, automaticamente ele vai entrar assim. Então, aqui, ó, somente os valores exclusivos ficaram com a formatação que eu pedi, os que não são repetidos. E aqui do outro lado, apenas os valores duplicados, ou seja, aqueles que eu tenho repetido na minha seleção, ficaram com a formatação diferente. Vou trabalhar aqui na minha coluna F aqui, onde eu tenho valores 10, 20, 10, 20, 30, alguns valores aqui, vou selecionar. Vou vir aqui em formatação condicional e vou usar esse conjunto de ícones. Bem interessante. Os conjuntos de ícones, conforme eu passo o mouse, eu já tenho uma ideia lá do que vai acontecer na minha planilha. Ó. São representações gráficas daqueles números que estão contidos ali. E esse daqui parece muito com o semáforo, né? Onde eu tenho verde, amarelo e vermelho, né? Eu tenho aqui também com 4 opções de símbolo, então o amarelo aqui ganha algumas setas a mais, aqui também é o padrão semáforo aí, aqui o semáforo com uma cor desligada, preta no caso, né? Seria assim, o preto para o menor valor e vai crescendo até o verde para o maior valor. Tá vendo? Eu tenho várias formas, esse aqui de estrelinhas, ó, bem legal também. Eu tenho esse da bolinha com 5 representações, esse do quadradinho, esse de antena de celular, né, parece nível de sinal de celular. Vou deixar esse da antena de celular aqui com 5 valores. E olha que interessante, ó.
O 10 aqui representou como sem sinal, o 20 com um sinal só, o 30 aqui com 2 sinais e o 50 com sinal cheio. Eu vou mudar um valor aqui, esse 10, para 40. E vocês vão ver que automaticamente ele representou aqui um pouco mais. Vou mudar esse 10 aqui para 45. Ó, já representou cheio. Vou mudar esse 10 aqui para 17. Ainda não mudou? Vou mudar ele para 25. Uma barrinha. Vou mudar ele para 35. 3 barrinhas. Vou mudar ele para 45. 5 barrinhas. Vou mudar ele para 40. 3 barrinhas. Tá vendo que legal? Ó, é um jeito de representar. Existem várias outras formas. Eu vou trabalhar agora aqui com mais um exemplo aqui nessas datas. Então vou selecionar as datas. Vou vir aqui em formatação condicional. E vou escolher aqui nova regra. Aqui em nova regra, eu vou escolher aqui, ó, apenas células que contenho. E aqui eu vou trabalhar aqui, ó, formatar apenas células que contenho. Eu vou colocar aqui, ó, datas que ocorrem. E aqui em datas que ocorrem, eu posso escolher, ó, datas que ocorrem ontem, datas que ocorrem hoje, datas que ocorrem amanhã, datas que acontecem nos últimos 7 dias, na semana passada, esta semana, na próxima semana, no mês passado, este mês ou no próximo mês. Vou escolher aqui, por exemplo, no próximo mês. Então, datas que ocorrem no próximo mês. O que eu vou querer que aconteçam com as datas que ocorrem no próximo mês? Vou pedir para formatar. E vou colocar simplesmente aqui um preenchimento do que vai acontecer no próximo mês. Verdinho, claro. Então, vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. Então, ó, essas datas aqui, a gente está no mês 3 hoje. Vou mostrar aqui no meu relógio para vocês. Ó, 14 de março de 2016. Ele está mostrando para mim somente aqui o que vai acontecer no próximo mês. Olha que interessante, eu posso fazer mais de uma formatação condicional ao mesmo tempo. Eu vou selecionar, vou lá de novo em formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenho. Aqui no valor da célula eu vou escolher datas que ocorram, estou trabalhando com datas. Este mês, vamos escolher aqui este mês. E o que acontecer nesse mês eu quero formatar aqui com fundo azul clarinho. Vou dar um OK. OK novamente. Então, ó, essas vão acontecer esse mês, ó. As que estão em azul. As que estão em verde vão acontecer no mês que vem. Vou selecionar de novo aqui, ó. Formatação condicional, nova regra. E assim eu posso colocar várias regras no mesmo intervalo. Formatar apenas células que contenham. Datas que ocorram hoje. As datas que ocorram hoje eu vou pedir para formatar aqui com preenchimento. Aqui alaranjado. Vou dar um OK, vou dar um OK novamente. E olha lá, essa data é exatamente hoje, 14/3. Olha que interessante, se eu mudar aqui, automaticamente ele vai funcionar. Eu vou colocar aqui, ó, 20/4 de 2016. Automaticamente ficou verde porque é mês que vem. Vou colocar 20/3 de 2016. Automaticamente ficou azul porque é neste mês. Vou colocar aqui 14/3 de 2016. Ficou alaranjado porque é hoje. Então, olha que interessante aqui, para a gente ter um controle de pagamento, contas a pagar, você pode usar a formatação condicional aí, baseada em datas também. Bom, esses foram alguns exemplos aqui soltos, espero que vocês pratiquem aqui no formatação condicional de vocês. E na próxima aula vamos trabalhar as outras planilhas. Essa planilha aqui de alunos matriculados, a planilha de vendas, uma planilha de estoque e a planilha escolar. Os exercícios estão lá e não esqueça de deixar aquele joinha para a videoaula. Lembrando que essa e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento, cursos online no portal aulaead.com e curta o Facebook do Aula EAD para ficar por dentro de todas as novidades e cursos do portal. Até a próxima!